Olá, pessoal. Eu sou Gabriel Ricardo e esse é mais um Farol da Saúde. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Dr. Lucas Rossi. Tudo certo, mestre? Eu tô ótimo, e você, Gabriel? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos óculos, né? Eu percebo aí que nos últimos anos o pessoal tem tido problemas, né, com a questão da visão cada vez mais cedo, né? Cada vez mais os menininhos costumam se ver eles já de óculos, né, pequenos, muito, creio eu, em função das telas, né, que cada vez mais cedo nós somos apresentados aos dispositivos. Mas aí gostaria de contar contigo para ter essa conversa e a gente trouxe hoje, inclusive, o Fernandão aí para conversar e bater um papo com a gente. Mas introduz o tema aí para a gente, doutor. Maravilha! Vamos que vamos, pessoal. Eu vou iniciar com um bate-papo com vocês, um aspecto mais técnico, explicar um pouquinho para vocês o que é uma miopia, um astigmatismo, uma hipermetropia, e depois a gente entra no bate-papo aí, com certeza, muito mais divertido com o Fernando. Seja bem-vindo aí, viu, Fernando? Vamos junto aí. Bom, o Fernando tá aí? Tá aparecendo? Tudo bem? Vamos que Como vocês vamos. estão? Tudo bem? Tudo Vamos jóia. lá, pode conversar. Bom, primeiro eu vou começar sobre o que são erros de refração e vício de refração. Então, erro de refração e vício de refração é o grau que a gente tem no óculos ou nas lentes de contato. Miopia, astigmatismo e hipermetropia. Com relação à miopia, a miopia ela acontece quando a córnea, que é a primeira estrutura do nosso olho, tá? Que é a parte da frente do nosso olho, ela é mais curva, ou quando a gente tem um olho mais longo, ou quando isso acontece de maneira simultânea. Então, diante de uma situação como essa, o foco de luz ele cai antes da retina. Para o paciente não precisar usar óculos, para que fique bem claro aqui para vocês, o foco de luz ele tem que cair na retina. Então, quando ele cai antes da retina, por definição, a gente chama de miopia. E a gente corrige a miopia com lentes negativas ou lentes divergentes, em que elas vão divergir o raio de luz, fazendo com que ele caia mais próximo da retina ou de preferência na retina. Tipicamente o paciente míope é aquele paciente que enxerga muito bem para perto. Talvez quem é míope consegue ter essa observação. E quanto maior o grau da miopia, melhor a visão para perto. Isso é uma conta matemática. É 1 dividido pelo grau. Então, por exemplo, aquele paciente que tem 1 grau de miopia, ele vai ter o foco perfeito a 1 metro. E a hipermetropia é basicamente o oposto disso. É quando a córnea do paciente ela é mais plana e quando ele tem um olho pequeno ou uma combinação desses fatores. E isso faz com que a imagem ela caia atrás da retina. Por isso que nesses casos a gente usa lentes positivas ou lentes convergentes que vão fazer com que o foco de luz ele caia de fato na retina. Agora um ponto que eu trago aqui que é interessante no consultório que é muito são pacientes hipermétricos mais jovens em que eles enxergam bem para longe, que eles não precisam de óculos, na sua grande maioria, para ter uma visão boa de longe. Isso acontece por causa do mecanismo fisiológico chamado de acomodação, e quando a gente é jovem, ele é muito potente. O que é uma acomodação? A acomodação é uma interação da contração de um músculo que a gente tem dentro do nosso olho, chamado músculo ciliar, e a capacidade de mudar a convexidade do cristalino. Então, quando tem uma contratura desse músculo, altera a forma do cristalino, deixa ele mais convexo, que é a lente do nosso olho, o cristalino, fazendo com que a gente tenha um maior poder de convergência de raio de luz. Então, por isso que o paciente que é hipermétrico, que eu falei para definir, comentei a definição com vocês agora há pouco, que é aquele foco de luz que cai atrás da retina, quando ele é jovem, ele tem esse poder de acomodação muito forte e traz esse foco para dentro da retina, para em cima da retina. Por isso que, na grande maioria, eles não precisam usar óculos. Agora, o ponto interessante é que, conforme vai avançando a idade, depois dos 40 anos de idade, essa acomodação ela já não acontece de maneira mais eficaz. Por quê? Porque a cápsula do cristalino, até mais do que a musculatura, que deixa de ser potente também, mas a cápsula do cristalino vai diminuindo a sua capacidade elástica. Então, tem uma diminuição na capacidade elástica do cristalino, fazendo que a imagem que tinha essa potência, essa convexidade maior, deixa de existir ou diminui, fazendo que esse foco de luz caia atrás da retina e o paciente precisa usar óculos. Então,
O que eu trago aqui no consultório, que é muito comum, é aquele paciente com 40 e poucos anos de idade, que nunca usou um óculos para longe, e quando ele se vê com 40 e poucos anos, ele tem que usar um óculos para longe e para perto, ou seja, já passa uma prescrição de óculos multifocal para ele, porque essa latência da hipermetropia, ela já não existe mais por causa desse processo da idade. E o processo da idade, a gente chama isso de presbiopia, que é um envelhecimento do nosso olho. Isso não é erro de refração, tá? Mas é um envelhecimento do olho, a presbiopia, mas ela caminha muito próximo com a hipermetropia nesses casos. Agora, trazendo um pouco a questão do astigmatismo, ele já difere bastante disso que eu falei, porque o astigmatismo está relacionado a meridianos diferentes com focos diferentes. E o astigmatismo, ele distorce a imagem tanto longe quanto perto. Para ficar mais fácil, vamos comparar uma bola de futebol com uma bola de futebol americano. Então, quando a gente está diante de uma bola de futebol, essa nossa, tradicional, não tem astigmatismo, é uma esfera. Mas quando a gente observa uma bola de futebol americano, a gente nota que tem um meridiano mais curvo e um meridiano mais plano. E isso provoca diferentes focos. Isso distorce a imagem tanto longe quanto perto. Seria, por exemplo, uma córnea com astigmatismo. Mas o astigmatismo ele não está só na córnea, não. É o mais comum. É onde é mais fácil a gente corrigir. Mas ele pode estar presente também no cristalino e também presente na retina. Era esses aspectos técnicos que eu gostaria de trazer para vocês. E vamos começar com o Fernando. Fernando, mais uma vez, seja bem-vindo. Fernando... Você fez a pergunta? Não, vamos lá. O que é muito comum no consultório, no meu consultório, eu tenho certeza que isso eu consigo replicar para grande parte dos consultórios dos oftalmologistas, que muita gente sai do consultório com uma receita na mão, mas se sente perdido na hora de escolher o óculos, né? Então, ele fica vendido. Então, eu gostaria do seu conhecimento aí para nos brindar e nos ajudar a tirar algumas dúvidas aí. Por exemplo, vou começar com... Eu separei umas perguntinhas aqui para te fazer. Se existe diferença entre uma lente de marca e uma lente genérica. Isso é muito comum. O paciente me procura no consultório e fala, doutor, mas eu não sei, querem me vender uma marca tal. Aqui a ideia não é falar de marca nenhuma, tá? É só essa questão mais genérica mesmo. Mas é verdade isso? Tem qualidade diferente? Como é que você enxerga tudo isso daí? Quando a gente fala de marca, né, para o cliente, ele tem uma segurança do estudo, de uma filosofia de aperfeiçoamento. A genérica, a gente não sabe, não tem um comparativo, né? Hoje, a gente, mesmo com experiência, né, a gente está desde 99 mexendo com óculos, você me mostrar uma lente, eu não sei qual é. Agora, como fabricante, eu consigo identificar que tipo de lente que é, qual o tipo de corredor progressivo, né? Você falando agora sobre multifocal, né? O corredor progressivo é o mais importante do multifocal, para te dar o conforto, para te dar qualidade de visão. E essas lentes genéricas não são todas, tá? Tem muitas muito boas, mas a gente não consegue comparar na qualidade. Essas marcas mais renomadas, ela tem um padrão e um diferencial de tecnologia que vai aperfeiçoando a cada ano. E elas costumam ser muito melhores. Legal, mas assim, isso você, como ótico, consegue identificar, mas o consumidor, o cliente, né, o paciente, como que ele sabe se é uma lente de boa qualidade? Ele tem algum parâmetro que ele possa observar isso? Ou não? Ele vai ter que ir na confiança, ver a marca Na e... confiança um pouco. Então, assim, o que é importante? A referência médica sobre onde ele está fazendo óculos, né? Porque tem muita ótica hoje no mercado. E, infelizmente, tem óticas que não entregam o que está sendo vendido. Quando o médico recomenda e fala para você ir num lugar, ou fala que aquele lugar é adequado, as lojas que são referência, elas são importantes porque elas tratam na verdade. Então, o que você compra realmente está sendo entregue. E o que acontece no mercado é que acaba trocando esse produto. Nós temos lentes genéricas da nossa marca e temos referência de qualidade, de produto comparativo. Hoje, para eu saber o campo de visão de uma lente, eu preciso de um equipamento diferenciado que mostra o corredor progressivo da lente e onde que ela vai atuar no olho da pessoa. E tudo isso é importante, né? São milímetros de diferença de uma lente mais simples e uma lente mais sofisticada. Então, ela começa já no estudo do tipo de óculos que a pessoa vai usar. Quando você coloca um produto diferenciado, mesmo genérico, mas com referência do médico sabendo, que é legal, que no nosso caso, eu não sei dos outros, né? No nosso caso, a gente põe os médicos para usar as nossas lentes, eles usam e recomendam as lentes porque eles vê qualidade no produto. Né? Eles têm direito a todas as outras marcas de mercado e a gente usa como eu vejo a qualidade, desenho de lente,
e dou como cortesia para o médico usar, para ele poder dar como referência mesmo um estudo que a gente faz de qualidade junto ao médico. É importante a gente ter as medidas corretas e o óculos adequado para isso, né, para funcionar bem a lente, em qualquer uma dos tipos de lentes, né? São tecnologias mais avançadas, né, Fernando, que E, faz todo sentido. Isso eu consigo fazer um é, paralelo também é, com lentes intraoculares, né, para implantar na hora de fazer uma cirurgia de catarata. Então, são de tecnologias a mais em alguns produtos que fazem todo sentido realmente para alguns pacientes. mas Agora, deixa eu lhe perguntar uma eu coisa. falo Por assim, exemplo, para ter uma qualidade, pode só seguir. para finalizar, para ter uma qualidade legal de lente, para você competir com uma marca, né, para ter um produto de mesma relação com uma marca de conceito, precisa de um investimento alto, de um estudo bem detalhado da qualidade da lente para poder entregar isso para o cliente, né? Então, muitas lojas não têm esse preparo para fazer dessa forma. Então, a gente, para ter um pouco de cautela na hora de fazer uma lente genérica para ver onde está sendo feito. Sim, faz sentido. Fernando, e diante, por exemplo, às vezes tem alguns pacientes com uma alta ametropia, pacientes automíopes ou autohipermétropes, vamos colocar acima de 6 de miopia, hipermetropia acima de 5, astigmatismo acima de 4, e um paciente que muitas vezes não pode operar, ou, enfim, não quer operar. Essas lentes mais finas que a gente acaba sugerindo, elas são realmente melhores? É uma questão mais estética? É qualidade? Explique isso melhor para a gente, por favor. Qualidade estética, né? Ela vai ser uma lente mais fina, vai ter um campo de visão mais de qualidade melhor, esteticamente é mais bonito. O que é importante é a escolha da armação. Porque a armação adequada, ela pode disfarçar ou aumentar essa diferença que tem na lente de um grau mais elevado. Os altos índices, né, 1.67, 1.74, ela vai afinar a lente, mas dependendo do grau, mesmo assim, continua sendo grossa. Na hipermetropia, as bordas são maiores, né, mais grossas. Então, você pega um paciente, né, um cliente nosso, que é um hipermétrope de grau alto, elevado, a gente coloca uma armação grande, ela vai ficar com uma borda bem grossa. Então, tem que ser bem assertivo na escolha. Então, a parte técnica do ótica é muito importante para, desde do italiano fala calçata, né? O encaixe do óculos no rosto da pessoa, para a proximidade dos olhos, para o tamanho da lente que vai ficar em referência ao tipo de graduação que ele tem, se é miopia, hipermetropia, né? Se tem qualquer tipo de diferença, isso daí em alguns centímetros muda muito na qualidade da lente, né? Inclusive até o centro óptico, né? Se a gente faz a DNP correta, então às vezes é uma armação pequena, mas a DNP é descentrada, então acaba diferenciando um lado do outro num grau muito elevado, você consegue perceber. Então, o estudo do rosto, do centro óptico e que tipo de armação é a chave da ótica, né? Então, assim, se você quer ter qualidade e ter uma boa aceitação do seu produto, do óculos, né, no rosto da pessoa, a escolha da armação é imprescindível, né? Que a Não, gente muito bom. muda muito quando você faz uma escolha errada de ponte, por exemplo, né, do óculos. Você muda posicionamento do óculos, distância do olho para a lente, né? Como eu falei no começo agora, uma lente ela se difere em poucos milímetros. Então, eu invisto muito numa lente, vou pagar um valor mais alto numa lente para ter uma qualidade de alguns milímetros que faz muita diferença. Mas eu pego um óculos lá qualquer, eu pego um óculos mal escolhido, ele vai me distanciar dos meus olhos. Então, vai ficar mais distante. Vai aumentar alguns centímetros do que poderia estar mais próximo. Então, todo aquele investimento que eu fiz não está sendo muito bem aproveitado, porque a armação não é adequada para o tipo de rosto, base nasal. Então, isso muda muito na hora que você faz a escolha correta, né? É importante estilo, cor, mas o mais importante é a parte técnica do óculos, Não, isso que você traz é para muito dar essa diferença da interessante lente. e poucas pessoas entendem e sabem disso, que é o visagismo que a gente chama, né? A questão dessa estética, mas Ah, não é só estética, é a função, né? Entender o rosto da pessoa, o que fica mais adequado, se é uma armação redonda, se é mais quadrada, se é mais retangular e tudo isso daí. Agora, uma dor que é dor que eu falo no sentido, né, de preocupação que o paciente traz para mim é entender se a ótica com ele está sendo honesta. Por exemplo, ele quer vender um tratamento anti-reflexo, uhum. eles querem vender para mim um tratamento daquelas lentes que escurecem, que a gente chama de fotossensíveis. Vamos falar um pouquinho do antirreflexo, né, que é muito comum o paciente chegar com essa queixa. O antirreflexo, Fernando, no tratamento de uma lente, por exemplo, de visão de longe,
ela é estética, é funcional. Quando a gente fala de um grau só para perto, que também, às vezes a gente faz uma prescrição só para presbiopia, faz sentido ter um antirreflexo também? Ou o antirreflexo faz mais sentido para multifocal? Qual a visão que você traz para a gente em relação a isso daí? O antirreflexo, só dependendo muito do tipo de atuação da pessoa, no cliente, que pode ser não recomendado antirreflexo, mas na maioria, 99%, eu recomendo antirreflexo. Ele diminui, não absorve a luz, né? Passa direto. Quando você coloca sem antirreflexo, quando você tem um reflexo na lente, da luz que estão, luz natural, luz de ambiente, seja qual for, né? A ação aí. A gente vive com luz, né? E isso daí ela vai bater na lente e vai emitir, vai refletir. E isso diminui a qualidade de absorção da visão, né? Então, quando você coloca o antirreflexo, ele vai absorver, não vai refletir, né? Depende da qualidade, reflete cada vez menos o antirreflexo. Você já percebeu, pessoas usando óculos parece estar até sem lente, né? O antirreflexo mais, que a gente fala que tem mais camadas, né? Mas, na verdade, é um produto diferente, que ele tem uma qualidade muito maior, né? E algumas óticas falam mais camadas que eles colocam um pouco mais de banho, mas o produto não tem tanta diferença de camada, tem diferença de qualidade do antirreflexo. E ela fica mais translúcida, então ela fica como se estivesse sem a lente, né? Então, o resíduo do antirreflexo, e você colocar o óculos, quando você vê a pessoa com óculos sem parecer que está com lente, né? Parece que está sem lente, o antirreflexo é com mais qualidade. Então, para ele, está vendo como se não tivesse uma lente, né? Então, a absorção da luz é grande, então você consegue enxergar muito melhor do que se fosse uma lente sem antirreflexo. Bacana. E as E lentes as lentes transition, fotossensíveis? né? Vamos falar sobre transition. Essas fotossensíveis, né? O que acontece? A transition ela não, depende muito da ação, né? É muito importante, a gente trabalha muito nas nossas lojas, entender para que você vai usar o óculos. Qual é a função do óculos, né, no teu dia a dia. A gente sempre fala, né? Aqui na Difiore a gente não vende óculos, a gente faz assim, vende, trabalha com acuidade visual, com qualidade de visão. Então, eu vou entender o que a pessoa precisa para oferecer o que eu posso ter de melhor para ela. Seja ela no valor elevado ou no valor baixo, eu vou te entregar o que você precisa. Então, com isso, precisa entender seu dia a dia, né? Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Tudo que a gente tem na vida que tem de importante, eu vejo com os olhos. Então, se eu não investir nisso, eu vou investir em quê? Então, eu preciso entender o que vai trazer valor para você para poder fazer um combo aí, oferecer um produto que atenda a sua necessidade. O Transition, eu gosto muito, né? Ele é uma tecnologia já antiga, mas eu acho muito inovadora. Quando você entra no sol, ele escurece sozinho. Você entra num lugar fechado, sem iluminação solar, ela escurece, ela clareia. Só que para motorista, por exemplo, é um motorista de carro, de caminhão, quer comprar um Transition, não vai funcionar. Ele não escurece no ambiente que não tenha luz direta. Existe algumas, né, a fotossensível tem escurece um pouco mais, mas o Transition não escurece. Então, precisa entender para que vai ser usado. A pessoa passear, sair no parque, jogo, correr e tal, ou usa para o trabalho, vai almoçar num restaurante fora, ele escurece sozinho quando está caminhando. É fantástico. Eu recomendo para esse tipo de ação, né? Mas eu trago aqui também que ele não substitui o óculos de sol, tá, pessoal? Então, assim, o óculos de sol, ele Não. sempre vai ter uma proteção muito melhor e maior. Então, não é o óculos que você tem que usar para ir para se expor ao sol. Aliás, sempre se proteger com Sim. relação ao sol com o olho. Isso é primordial. O Transition tem a proteção solar também. O que acontece? O que é mais importante, o óculos de sol, né? Você falou um pouco, tocou no óculos de sol. Tem muito óculos de sol vendendo aí no mercado barato, óculos falsificado, com preço bom, que ele não tem qualidade de proteção, o VA, o VB e o VC. Isso é uma arma na mão de uma pessoa que põe no olho, isso aí, né? É um problema muito grande. Porque quando você coloca uma lente escura, o seu olho relaxa, né? Quando você vai no sol, você franze os olhos, né? Tende a fechar aí a pupila da claridade. Você coloca um óculos de sol, você está tranquilo, está escurinho, tá bom para o olho. Para ele está bom para caramba. Só que como não tem proteção, o raio solar entra com força no teu olho. E você não tem proteção nem a sua natural. Porque você está ali sendo enganado com uma lente escura que não funciona. Então, é muito importante saber a procedência, comprar óculos numa uma ótica que seja referência em produtos que façam teste no produto para ver se realmente tem, né? Proteção UVA, UVB, UVC. Isso que você faz, Fernando,
é uma informação de saúde pública, tá? Porque o óculos escuro, em que não tem filtro contra a radiação do sol, é um veneno, porque realmente a nossa íris ela vai estar mais aberta, né, para entrar mais luz, e vai aumentar toda uma chance de oxidação na retina, um aumento exponencial a uma degeneração macular relacionada à idade. Então, realmente, e outros fatores também, né, que podem provocar oxidação no olho. Né? Excelente. Ô, Gabriel, deixa eu lhe perguntar, você está com aquele óculos aí que você me mostrou, ou não? Claro, deixa eu pegar aqui só um instante. Nossa, Aproveitar que você falou de óculos e idade. Não, na Pode falar, verdade, Gabriel. esse óculos aqui, Fernando, é um óculos que o pessoal, eu não vou mostrar a marca, obviamente, mas é um óculos que ele diz proteger 95% da luz azul, né? Quando você olha para telas ou muito para celular. E assim, eu não sei se essa porcentagem é um fato mesmo, mas a verdade é que desde que eu comprei e utilizo para mexer nas telas, para fazer design aqui, enfim, para mexer com as coisas do farol, eu percebi sim que ele faz uma diferença até para a hora que você vai dormir. Então é isso, eu acho que dá uma ajuda. Legal. O que acontece? Um filtro de luz azul, né? O nome já diz, é filtro. Existe a luz azul faz com que você tenha sono, que você consiga dormir melhor. Então, o excesso dele e a falta dele te dá problema. Então, existe, né, no mercado aí lentes que bloqueiam a luz azul. Muitos gamers gostam de usar porque não tem sono, joga 24 horas, vira a noite jogando e não dorme porque ele não absorve a luz azul. Nosso organismo não absorve a luz azul natural, né? Que tem a luz do sol, a luz, mesmo as lâmpadas, elas trazem. Com esse número crescente de LED, a intensidade de luz azul é muito grande. Então é importante ter um filtro de luz azul. Quando a gente vende aqui um produto que tem um filtro de luz azul, ele filtra. Ele deixa passar a quantidade boa de luz azul e o excesso é bloqueado. Então, tem uma quantidade pelo esse filtro e vai passar de luz azul, você consegue enxergar, ter uma qualidade de sono melhor, né? Isso já tem estudo. A gente trouxe as primeiras lentes azul aqui para o Brasil. Eu fui um dos primeiros a trazer em 2013, 2014. Ninguém nem falava disso ainda. Então, eu cheguei muito antes a gente chegou até a fazer um vídeo. Taquicardia, obesidade, fadiga, estresse, tudo causado por luz azul. Já tem estudo, né? Hoje, você está vendo aí a crescente de miopia para criança, que não tinha, né? O Dr. Lucas aí está mais à frente disso, vai entender, vai poder explicar até melhor a crescente que teve de pessoas com miopia, que não tinham antes, né? Crianças. Então, isso é um dos sintomas da tela, né? Mas a parte de estresse, obesidade, ansiedade, tudo isso causado pelo excesso de luz azul. Quando você coloca um filtro, melhora muito. Essa lente a gente precisa testar para ver qual que é a qualidade desse filtro. E se também ele for muito excessivo, ele vai ser bom, mas depende para quê. Coloca, se for 100% de bloqueio, eu quero ficar sem dormir, não ter sono, vou dirigir, quero não absorver nenhuma luz azul e vai me dar menos sono. Beleza, vale a pena. Agora, se for só pelas telas, aí pode ser que seja um excesso um pouco de lente. Eu não posso falar porque eu não sei que tipo de filtro é. Mas é importante. Filtros azuis, hoje, todo mundo deveria usar. Inclusive, eu que estou sem óculos aqui, que não uso óculos, apesar de ter ótica, deveria estar usando uma lente de luz azul, porque eu estou em um ambiente que está com uma alta intensidade de luz de LED aqui, que tem grandes incidências de luz azul aqui nos meus olhos. Fernando, e quando você fala de filtro de luz azul, você está falando de tonalidades mais escuras numa lente ou não? Isso não tem nada a ver. Não. A gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui uma lente, não sei se vai dar para perceber. Essa aqui é com antirreflexo, tá? Você vê que ela tá para a luz, ela reflete pouco a luz, né? Vou ver essa daqui. Olha a diferença, ó, essa aqui não tem. Sim. A gente fala da antirreflexo, a gente falou um pouquinho tempo atrás. Essa lente também tem filtro de luz azul. Então ela é imperceptível. Ela é um pouquinho mais colorida, mais azulada, um pouquinho mais verde, mas é praticamente imperceptível. Então, ela tem umas lentes que são um pouco mais escurecidas, mas a gente tem hoje produto que é uma transparência, mesmo assim, com filtro de luz azul. E a gente consegue testar em equipamento aqui para os nossos clientes conseguir ver. Né? Então, dá para colocar essa tecnologia em qualquer tipo de óculos, né? Um óculos multifocal ou visão só a longe, enfim. Dá. Você põe em qualquer um. Às vezes um óculos... Falando de óculos um pouco, né? Você falou de idade, tá? Passou dos 40, né? Para mim, agora, eu estou começando a ter dificuldade para perto. Então, logo mais, eu estou com multifocal lá. Eu vou passar a prescrição aí, Lucas.
É, Eu falo da importância da escolha do óculos, né? Então, eu estou sim. com 46 anos. Então, se eu vou usar agora, então, assim, tá mais jovem, isso aqui. Agora, eu vou te dar um exemplo aqui da plástica ocular, tá? A gente faz a plástica ocular, a plástica dos óculos, sem bisturi. Então, a gente consegue envelhecer e rejuvenescer os nossos clientes com óculos, né? Então, aqui, um óculos para perto, para a pessoa de 40 anos, está com dificuldade de visão só para perto. Então, ele põe um óculos, ó. Eu estou mais novo ou mais velho aqui com um óculos desse aqui, tá vendo? O que você acha? Eu acho que você está mais velho. Envelhece. É, Entendeu? Então, você vai colocar, aí você escolhe armações mais descontraída, colorida e tal. Você consegue mudar essa percepção para fazer um óculos para perto, um multifocal, um óculos profissional, que ele tem um campo maior de visão. Aí você põe um produto já que ele muda, tá vendo? É mais moderno, ele tem uma outra visibilidade do paciente. Então, você vai fazendo uma plástica ocular sem só mexendo com o estilo, né? Isso que é importante a gente saber o estilo, a anamnese do cliente para saber o que, que ele vai estar, qual que é muito, o que ele quer mostrar para o mundo, né? muito legal. Gosto de falar muito de alguns artistas, o John Lennon usava um óculos redondo, né? Então ali você disfarça um intelectual, você não consegue ver o rosto dele, o óculos mostra a presença dele, né? Sim. O, vai mudando tudo isso aí, a fisionomia da pessoa muda só com óculos, a escolha do óculos. Até a E aí você vai tendo várias personalidade da opções. pessoa acaba sendo transformada, É, né? Dependendo do óculos que você está usando. isso. E o que é importante saber qual que é a personalidade que você está buscando mostrar, né? Então, às vezes, a gente é de uma forma e quer mostrar outra, né? O, e aí você vai entendendo na conversa com o cliente, na anamnese que você faz, quem que é a pessoa e vai perguntando o que ela quer mostrar. Então, a pessoa se mostra muito descontraída, animada, alegre, você imagina que vai ser um óculos colorido, mas ela quer ser mais contida na presença pessoal dela. Então, ela usa um óculos mais comum. Então, a gente trabalha muito a anamnese, o entendimento, para orientação, não para uma afirmação, né, que a gente faz. Hoje, a nossa anamnese é feita para entender o que ele precisa e orienta, e quem escolhe é o nosso cliente. Então, às vezes, achar que o Lucas é mais sério, fazer um óculos mais clássico para ele, mas ele, não, ele gosta de um óculos mais descontraído, mais colorido, tá? Então, é a opção dele, não é o que eu acho, é o que o nosso cliente acha. De uma forma ética, de uma forma técnica adequada. Então, não é só gostar de um produto para a gente poder fazer um óculos de qualidade para quem nos procura. Agora, além dessa questão, Fernando, de ficar, né, adequado no rosto, daquilo que está buscando, quando a gente fala de óculos multifocal, por que tem tantas pessoas que têm dificuldade de adaptar um multifocal? Nós estamos falando em qualidade de multifocal, nós estamos falando daquele paciente que nunca usou óculos e que vai usar, aí já tenta usar o multifocal, tem dificuldade, dá para reverter isso aí? Qual que é a visão que você traz para a gente? Então, o óculos multifocal, eu falo, todo óculos é uma prótese. Se eu não precisasse do óculos, eu não usaria, né? Então, eu estou com uma dificuldade de visão. Quando a gente coloca um óculos numa pessoa que nunca usou multifocal, a forma de ela ver o mundo dela é diferente já do que ela vê antes, né? Então, o óculos, a lente para perto, vou pegar um exemplo aqui dessa armação aqui. Ó. Então, aqui, quando eu coloco uma armação, quando também diz mais levezinha a armação, essa parte é a parte para perto, essa intermediária e para aqui é longe. No meu dia a dia, hoje, sem usar óculos, eu tenho uma forma de enxergar as coisas, o degrau, as pessoas que eu estou vendo na rua, a mesa de reunião, eu enxergo de uma forma. A partir do momento que eu coloco o multifocal, a minha forma de enxergar tem que ser diferente. Se eu olhar do mesmo jeito que eu olhava para subir um degrau, numa escada, eu vou abaixar o olho aqui e vou olhar para o campo para perto. O degrau vai subir. Então, eu preciso de um período de adaptação, entendimento dessa mudança da habitualidade da pessoa, para ela começar a enxergar com qualidade mesmo o multifocal e nos campos certos. Então, ela tem que movimentar um pouco a cabeça para o olho ficar na direção da meia distância para conseguir subir uma escada como ela subia antes, sem sentir aquela flutuação. Então, na maioria das vezes, é adaptação. Só que existe também o problema das medidas. O posicionamento da tomada de medida da ótica, se tirou a medida correta ou não. Se a gente sempre faz, sempre acontece, né, nos novos usuários de multifocal, uma não adaptação, né? Eles não estão se acostumando. Então, o óculos não está bom, tá ruim. Primeira coisa que a gente faz é ver as marcações, se está tudo adequado.
se o centro óptico está dentro do centro óptico da pupila do cliente, ver se o grau está compatível com a receita médica. Se caso tiver alguma anomalia, assim, de tudo está tudo certo, o grau está batendo, a medida está correta, não tem nada errado, a gente vai ver se teve algum equívoco médico. Mas para isso eu já passei em 2 fases, né? Primeiro é do centro, se o grau está batendo, se a lente não veio errado no laboratório, se teve algum erro nosso aqui de medida, e pode acontecer alguma distração de sinal do médico. Caso aconteça, a gente substitui a lente. Mas na maioria das vezes é o quê? É um ajuste, é uma forma de explicar como a pessoa tem que enxergar com o multifocal e passar algum tempo ele tá já se habituando e acostumando com o óculos. E quanto tempo você considera uma adaptação adequada? Se a pessoa tiver com tudo correto, 15 dias está 100%. Usando 15. direto. Tá? Não, bacana. Não. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Às vezes a pessoa faz o multifocal, já acha que já de cara, no primeiro dia, já vai conseguir usar e ver alguns desafios. É o que você falou, ela precisa ser treinada, né? Treina. 15 dias que eu falo, esse tempo, Lucas, eu falo mais para pessoas que estão que não tem muito grau, é pouco grau que ela tem, ela enxerga bem sem o óculos, ela tem que se adaptar usando o óculos mesmo, entender como ela tem que enxergar. Só que para longe, sem o óculos, ela enxerga melhor porque ela não precisa muito para longe. Então, ela acaba não usando, ela deixa de usar e não se acostuma. Então, a pessoa que já está acostumada a usar um óculos, ela começa a usar um óculos para perto agora e tem que usar um multifocal, ela se acostuma muito mais fácil. Aí, 5 dias já está usando. É mais fácil. Agora, o que eu observo, Fernando, de multifocal, muitas vezes, o paciente, às vezes ele está acostumado com um tipo de marca, uma marca boa, uma marca premium, né, de multifocal, e às vezes, por uma condição, ele não consegue fazer o mesmo tipo de lente, ele faz um downgrade, ele diminui o padrão de qualidade. E eles têm muita dificuldade em usar esse multifocal quando fazem um downgrade. Por que isso acontece, na sua opinião? O corredor progressivo do multifocal de qualidade mais elevada, né, ele tem mais amplitude, mais conforto, mais suavidade na mudança do grau, de perto, meia distância para longe. E aí ele já se habituou com aquilo. A hora que eu mudo para um produto mais simples, ele tem um corredor mais estreito. Então, eu tenho mais aberrações laterais. Né? Vou dar um exemplo. Então, quando eu coloco por um outro óculos, vocês verem que fica. Um óculos mais clássico, para muda a plástica aqui. Quando eu coloco um óculos com multifocal muito simples, o corredor fica mais estreito. Então, eu enxergo só quando está passando a abertura entre os meus dedos aqui. Um óculos com uma qualidade maior, eu consigo enxergar toda a lente. O que acontece com isso? Ele muda a percepção dele. Tudo aquilo que ele já se adaptou fica agora mais dificultoso por causa do corredor que é mais estreito, né? Tanto que me habituar de novo com um produto que é inferior ao que eu já estou acostumado. Hoje a gente tem algumas opções, né, que acontecem muito, né, nesse downgrade. A gente vai trabalhar, muitas vezes é por causa de, né, 99% é por causa do custo. Hoje a gente tem qualidades iguais, até superiores às grandes marcas, com linhas que vão dar esse mesmo conforto para praticamente a metade do preço. Então, você não muda a qualidade, né? O que a gente costuma fazer muito é assim, eu estou acostumado a investir R$3.000 numa lente de multifocal, uma marca X. O mesmo produto, numa linha nossa, eu consigo te oferecer um produto dessa mesma marca X que custaria R$6,5, pelo mesmo valor do produto que você está acostumado a comprar. Aí eu te dou um upgrade na tua qualidade de visão. Você tem um campo de visão muito maior, muito mais confortável. E quando a gente está falando disso também, Fernando, quando a gente está falando de óculos multifocal, existe um tamanho de armação mais adequada? Quando a gente fala, né, da questão do longe, do perto, de baixo, ou a armação pequena já supre? Tem alguma medida meio padrão para isso? Tem. Do centro óptico até o final da armação, legal. Então, pegar uma medição. Então, quando eu coloco a armação aqui, eu tenho que do meu centro óptico aqui, da minha pupila, até o final, ela tem que ter no mínimo 14 centímetros, milímetros. Então não pode ser uma armação muito pequena, né? Senão não vai ficar muito pequena, você perde o corredor progressivo. Mesmo colocando uma lente premium, entendeu, né? Aí você tem
E aí tem muitas pessoas que gostam de usar um óculos grandão, né? Que pega um óculos que tem uma lente maior, você vai até lá embaixo. Tal. Aqui, por exemplo, ela vai ter uns 22. Ela dá qualidade, só que ele é progressivo, então ele vai crescer para cima ou para baixo. Então o grau ele vai aumentando, ele vai ficando uma lupa mais para baixo, então, aumenta o grau mais para baixo. Então quando você coloca uma lente maior, uma armação maior, ela também dá uma diferença para perto. Dependendo de onde está o seu centro óptico, você perde muito campo de visão também, né? Então, às vezes, uma qualidade que você precisaria lá, ela alonga mais aquela qualidade de visão e pode mudar dependendo da forma que você está acostumado a usar o óculos antigo. Então, é importante sempre avaliar o que já usava, né? Quem já é usuário de multifocal, como usava, para a gente orientar a ter uma forma mais eficiente de usabilidade. Fernando, falando um pouquinho agora da presbiopia, que é aquela visão simples para perto, fala para a gente desses óculos aí que tem em farmácia, qual o problema do pessoal comprar isso daí? Então, a farmácia você vai conseguir enxergar uma lupa, né? Ele vai atrapalhar a sua visão, na verdade. Como você não tem ali o centro óptico, você não tem uma marcação da onde vai estar o seu centro óptico, onde é a sua pupila, ele tem uma qualidade que você consegue enxergar, ele resolve num problema que você está sem condições de pegar um óculos adequado, né? Uma viagem quebrou, mas ele não é funcional. Então, quando você faz um óculos para perto, para começar o óculos para perto, eu praticamente nem recomendo, né? A gente dá até de brinde quando a pessoa precisa mesmo, ou para uma profissão. Porque o óculos para perto você tem uma distância no máximo ali de 30 centímetros para enxergar, perto. Então, a mais adequada é uma meia distância, que você vai trabalhar ali até 1,5 m, dá para escolher até 3 metros, até 6 metros de distância. Usabilidade para profissionais, né? O médico, o dentista, né? Mesmo no escritório, advogado, ele consegue ler contrato e assistir bem uma reunião. Então, a gente entende, né, o que ele precisa e coloca isso. O óculos para perto é realmente para aula, eu só vou usar para leitura. Então, só a lente para perto. Mas também, se a pessoa chegar para conversar com você, ou você vai ficar daquele mesmo jeito que eu mostrei, com o óculos na ponta do nariz, ou vai ter que tirar para poder enxergar aí a pessoa na tua frente. Então, assim, e falando do óculos de farmácia, ele vem, por exemplo, isso aqui até não é de farmácia, mas ele lembra bem. Então, quando ele vem a lente, o centro óptico ele é estipulado na média das duas lentes e é colocado aqui, ó. Então, o que acontece? O meu teria, você vê que é tudo milímetro, o meu teria que estar uns 5 milímetros para lateral, mais para dentro. E o que acontece? Meu olho começa a forçar a enxergar onde está melhor. Eu vou estar forçando. O que pode me causar dor de cabeça, né? Me dá mais cansaço mais rápido. Eu estou ali movimentando a minha visão, meu olho para poder enxergar melhor. E tem um estresse ali muscular, né? Sem dúvida, A parte você fala até melhor, né? sem dúvida, isso que você traz é a distância nasopupilar, que é o que a gente fala, a distância do nariz com a pupila. Então, nesses óculos, eles fazem uma medida standard, padrão, e como se todo mundo fosse igual. E aí começa a dar essas dificuldades, essas astenopias, dor de cabeça, desconforto, excesso de acomodação, uma série de coisas que isso pode acontecer, sem dúvida. E quando a gente fala, Fernando... A gente cortando um pouco sobre isso, às vezes as pessoas já estão acostumadas a usar o errado, então ela usou lá muito tempo o óculos de farmácia, aí não, vou fazer um óculos numa ótica agora. Aí a gente faz aqui o equipamento computadorizado, confirma as medidas e faz o adequado. Como ele está acostumado a usar aquele produto inadequado, ele tem um desconforto, uma adaptação para fazer da forma correta. Né? Então, por isso que quanto menos usar um produto fora do padrão, melhor. Isso que você traz é uma realidade realmente presente no consultório. Muitas vezes a gente examina um paciente e o paciente está com óculos errado ou ultrapassado, muitas vezes com eixo de astigmatismo incorreto, mas está usando isso há 5, 10 anos. Você muda, você coloca o eixo correto e ele fica desconfortável. Aí a adaptação é até mais longa do que 15 dias. Aí é uns 30 dias para o cérebro dele entender, né? Que é essa neuroadaptação, e não só para perto, Fernando, para longe, ainda mais para longe, né? Mas isso é uma realidade mesmo, isso acontece. É interessante. Você costuma, né? É igual a neuroplasticidade cerebral, né? Você costuma fazer o errado, o que você acha que é o normal. É mais ou menos isso que acontece com a visão. Deus é maravilhoso, né? Fazer o cérebro uma máquina tão impressionante como a nossa. Você pega, se a gente tem estudos, você traz um furo numa tampinha de garrafa.
e coloca na sua visão, a sua cérebro vai adaptar a sua visão para aquele furinho, uma tampinha de garrafa, né? Então, assim, a adaptação para o bem ou para o mal, ele fez funcionar, né? É E depois, verdade. para voltar atrás, ele tem que se adaptar ao bom de novo, né? É mais fácil, mas Mas ele entende que também tem que é uma voltar. adaptação. Exatamente. É isso aí. Fernando, entrando no assunto da oftalmopediatria, né, em relação à criança, existe algum tipo de lente especial para criança ou também entra de maneira igual a adulto? Como que é isso daí? Como que você vê esse mercado para criança? Hoje eu tenho bastante, todas as grandes marcas aí, as multinacionais, fizeram uma lente para diminuição da miopia ou estabilidade dela, né? Então, assim, tá uma evolução muito grande nesse produto, né? Então, produtos que eles estão garantindo em 2 anos, se o grau elevar, ou tiver alguma mudança considerável para pior, eles dão sem custo essa lente. Então, é um valor mais elevado de lente, mas caso não funcione, que 60% de quem usa a usabilidade dele dá um resultado positivo. Mas se não tiver uma adaptação, se não tiver uma melhora na visão da criança que está usando o produto, eles já vai ter uma nova prescrição, mudou o grau, a menos de 2 anos, eles trocam a lente sem Legal, custo né? nenhum para o paciente, para o cliente. Sensacional, né? Tudo que vem de tecnologia, a verdade se revela, mas cada vez estamos buscando mais e mais, né? É, Legal. Fernando, agora quero trazer aqui para a gente colocar alguns mitos e curiosidades com relação a óculos. Então, é muito comum, às vezes, no consultório, o paciente chegar, não, doutor, eu não quero usar o óculos, porque o óculos vai viciar, se eu usar, eu não vou parar mais. Como é que você enxerga isso aí? isso é verdade, porque assim, principalmente para os pré-vita, né? Como acima dos 40 anos, não está acostumado. Está tendo dificuldade de visão, se você colocar ali um óculos para perto, vai melhorar a sua visão consideravelmente, você vai ter uma qualidade de visão muito maior. Então, o olho acostumou com coisa boa, o seu cérebro viu que dá para ter uma diferença, e provavelmente você vai. É que eu falo, né? Eu tô acostumado a comer só de colher, então eu corto a carne com colher. Aí vem uma pessoa e agora você comer com garfo e faca. No primeiro momento pode ser meio diferente, né? Mas vai ser muito melhor você cortar e comer. Então, quando a gente fala do óculos, se você coloca um óculos para perto e dá uma qualidade melhor de visão, já te mostrou que vale a pena você estar usando. Então, você tem que continuar usando um produto. Por isso que a hora que você colocar, você não fica mais sem. É Pelo que, bem, não porque vira exatamente, um porque vício, o seu corpo vai pedir isso, né? Você está né? trazendo coisas mais adequadas para o seu dia a dia, né? Então, não é nem que vicia, né? É uma questão de É necessidade. de saúde, É. você fala de bem-estar social, né? Você vai se sentir melhor em usar, né? E Agora, é uma correção de uma dificuldade que é é, necessário. já, já foi encontrada. Ô, Fernando, e agora indo para, pelo menos, a última pergunta que eu separei aqui, depois o Gabriel entra com as perguntas dele, que talvez tenha algumas também. E é possível usar uma lente de óculos por quanto tempo? Claro, obviamente, que isso eu sei que pode ser relativo, depende do cuidado, se você vai riscar. Tem gente que não usa 3 meses, tem que trocar, mas tendo todo o cuidado possível, tem vencimento? Como que é isso? É. O vencimento, na verdade, é a periodicidade que passa no médico que tem mudança do grau, né? A lente Não, não não, tem tudo bem, vencimento. mas vamos supor que não tenha, o paciente ficou 10 anos sem oscilação de grau. Aquele paciente míope, enfim, com 30 anos, dos 30 aos 40 não mudou nada. E aí, o que você me diz? Se ele tiver com a armação adequada, a lente sem risco, pode continuar. Pelo nosso histórico recorde aqui de cliente que não trocou o óculos, eu trocar após mais de 10 anos, 10 anos e alguns meses, Olha o que mesmo interessante. óculos. Então, você olhava o óculos da senhora, era praticamente novo, ela tinha um grande cuidado com o produto, a lente não tinha nenhum risco. Ela usou por 10 anos, não mudou o grau. Ela sempre vinha para ajustar, para fazer limpeza. Isso a gente sempre dá de cortesia para os clientes nossos, até para quem não é cliente, quiser conhecer a loja, a gente faz também. Mas e ela sempre vinha, tinha sempre cuidado com o óculos. E ela ficou 10 anos lá, trocou porque ela cansou do modelo. Demorou um pouquinho, mas trocou, 10 anos. E não teve ali nenhuma alteração, né? Então é cuidado mesmo, né? Cuidado do produto e se não tiver variação de grau, não tem necessidade de troca, não. Não tem Poxa, validade. que legal, Fernando.
né? Quantas dúvidas você tirou, aprendi muita coisa com você, né? Obrigado. Gabriel, com você agora aí, manda ver. Bom, meu amigo, acho que vocês foram claros o suficientes, tiraram até dúvidas que eu não tinha, já entrou no ramo, inclusive, da curiosidade já. Fernandão, se quiser deixar uma mensagem aí pro final, e Lucas também, mais assim, do que, além, né, de tudo que vocês já passaram, mas dos cuidados que a pessoa precisa tomar, de repente ver aonde faz o exame médico, tipo de equipamento, alguma coisa do tipo que possa dar um sintoma para a pessoa que o lugar onde ela está fazendo o exame e fazendo o óculos é um lugar adequado, é um lugar minimamente confiável que ela possa prosseguir, porque é coisa séria, vocês mesmos comentaram, né? Não dá para colocar qualquer coisa no rosto, porque como você mesmo mencionou, Fernando, é uma questão que eu estou fazendo quase um transplante, né, para minha própria visão. Então, como que eu posso me resguardar nesse sentido? Eu quero trazer aqui para procurar um médico, né, um oftalmologista, para que faça seu exame de maneira adequada. Aqui, o objetivo aqui não é falar de marca de nada, né, de nenhum movimento desse sentido, mas trazer esse cuidado para a pessoa, né, de fazer um exame técnico correto e procurar uma ótica de confiança para executar o óculos. E que a gente conseguiu hoje, pelo menos, esclarecer para vocês algumas dúvidas muito comuns, para que vocês tenham mais substância, substrato, na hora de escolher um óculos mais adequado para vocês. É isso. Sobre a ótica, assim, eu falo referência das pessoas que já são clientes do médico que está prescrevendo, que eles tenham contato direto com a ótica, né? Com as óticas, porque o produto final deles ou é cirurgia, exame, né, para ver o que é, e o óculos. Então, está sempre a ótica próximo do médico. Então, ele sabe ali quem que faz bem, quem não faz. Ele recomenda porque ele sabe que não vai ter problema para ele. O cliente vem, o paciente vem com problema com óculos, ele acaba se envolvendo no problema, às vezes, nem sendo dele, né? Então, ele prefere não ter esse problema. Então, isso é importante vocês entenderem. Quando o médico recomenda qual a diferenciação que tem, porque ele tem qualidade. E as óticas também, tem muitas óticas como referência, né? Nós, das nossas lojas, a gente tem referência em várias marcas como especialista em multifocal, que é onde dá mais problema no óculos, é no multifocal. Mas sendo especialista em multifocal, mostra que na visão simples a gente também vai muito bem, porque a gente faz com qualidade, com detalhe, entrega realmente o que está sendo vendido, né? Hoje, infelizmente, no mercado, tem gente que vende o produto e entrega outro, né? Aí essa veracidade, tudo da nossa trabalhar na verdade, né? Que a gente fala de ter Deus em primeiro lugar, fazer o bem para o próximo e falar a verdade, é um trabalho que a gente faz aqui internamente no nosso negócio e para os nossos clientes e colaboradores e fornecedores. Então, um trabalhando junto com o outro, buscando a melhor qualidade e a verdade melhor para o usuário do óculos, né? Bacana. É isso aí. É isso, a verdade acima de tudo. Pessoal, então agradeço aí a presença de vocês. Obrigado, Fernandão. Obrigado, Lucas. E foi esse, pessoal, mais um Farol da Saúde hoje. Um grande abraço a cada um de vocês. Até a próxima.